Pessoal, agora eu vou mostrar alguns comandos básicos do Vagrant. Bom, se vocês têm alguma dúvida em que comandos o Vagrant tem disponível, o melhor comando para conhecê-los é o Vagrant Help, conforme eu dei aqui no terminal. O Vagrant Help retorna todos os possíveis comandos aqui que vocês têm disponível no Vagrant. Independente disso, vou limpar aqui a tela. Vou mostrar alguns comandos para vocês. Limpei a tela, dei um pwd, para quem não sabe, um pwd numa máquina Unix, ele me dá qual é o patch que eu estou localmente. Aqui só para efeitos de exemplificação, eu estou no diretório Work, aulas 2019-2, redes 2, aula 1, cenário exemplo Apache, que vai ser o exemplo da aula que nós vamos trabalhar em uma aula especificamente de configuração do servidor Apache. Como o intuito desse vídeo, desse primeiro vídeo aqui, é mostrar só alguns comandos básicos, o primeiro deles que eu vou passar para vocês é o Vagrant Global Status. O que mostra o Vagrant Global Status? Vamos esperar um pouquinho o retorno aqui do comando. Ele vai me relacionar todas as máquinas no meu diretório corrente, que no caso, novamente eu falo, aqui está Work, aulas, etc e tal, até o cenário exemplo Apache. Vai me dar o diretório que está, o status que a máquina está, nesse caso aqui é uma máquina Sousing, chamada Sousing, está rodando, está no status de running, ou seja, está sendo executada. E esse é o ID aqui, pessoal, que eu vou copiar, é o ID básico em que o Vagrant sempre faz referência a esta máquina, a identificação da máquina perante o Vagrant. Por exemplo, eu estou com uma máquina rodando, caso eu quisesse derrubar essa máquina, um power off nelas, eu daria o comando halt seguido pelo número do ID da máquina. Foi exatamente isso que eu dou nesse comando e o que acontece? Vocês podem observar aqui paralelamente que o VirtualBox estava executando a máquina Sousing. Assim que eu der o shutdown aqui, em tese, olha o que acontece aqui no VirtualBox, a máquina Sousing foi desligada. Mesma coisa, essa mensagem se replicou aqui a partir do comando que eu dei do global. Desculpa, a partir do comando que eu dei do Vagrant Halt. Então vocês podem verificar aqui que nesse caso você derrubou a máquina ou desligou a máquina. Como eu tenho certeza disso, novamente dando um Vagrant Global Status, o que vai aparecer para mim para aquele mesmo ID da máquina virtual, que a máquina agora está em estado de Power Off. Caso eu queira destruir esta máquina, eu posso usar o Vagrant, o comando Vagrant Destroy. O que faz o Vagrant Destroy, seguido do ID da máquina, que eu obtenho aqui pelo comando Global Status, ele simplesmente vai apagar toda e qualquer referência a essa minha máquina, vai zerar esta configuração. Ele vai me pedir uma confirmação se realmente eu quero destruir essa máquina, eu vou dar um Yes, e ele vai destruir. Agora ele está processando e é o que aconteceu aqui, pessoal. Vocês verificaram já em tempo de execução que o VirtualBox sumiu a máquina Sousing e se novamente eu vou dar o comando Global Status, o que vai acontecer? Vai aparecer, ou melhor, não vai aparecer nada, não deveria aparecer nada. Vamos ver, vou dar Enter, esqueci de dar Enter, desculpa. Aguarda um pouquinho. O que aconteceu aqui na tela do Vagrant Global Status? Não aparece mais nenhuma máquina ativa. Pois bem, como a gente já trabalhou com alguns outros comandos, o Vagrant Up faz o quê? A partir do diretório corrente que eu estou, no meu caso aqui, cenário exemplo Apache, vou dar um ls para verificar a estrutura de diretórios, que não é objeto desse vídeo explicar essa estrutura, mas tem que ficar para vocês aqui que existe um Vagrant File, que é o arquivo base de configuração do Vagrant. Vou dar um Vagrant Up e ele vai executar todos os comandos que estão nesse Vagrant File para fazer o provisionamento dessa minha máquina Sousing, e assim que finalizar essa execução, vocês vão verificar aqui no VirtualBox que apareceu novamente o nome de uma outra máquina aqui, Sousing desligada, porque ela está sendo gerada ainda em paralelo. Vamos aguardar um pouquinho. Vou poupá-los agora dos meus comentários, vamos simplesmente esperar a execução do comando Vagrant Up. Quando ele terminar toda a execução, ele vai me devolver a prompt. Exatamente agora vai acontecer isso. Ainda não, está um pouquinho demorado essa minha máquina.
Geralmente as mensagens em verde e em azul são ok, são simplesmente está ecoando algumas mensagens. Em amarelo, warning, que não há nenhum problema, nenhum grande problema. Se ocorrer algum tipo de erro, vai estar a mensagem aqui de erro em vermelho. Como aqui está fazendo todo o provisionamento de uma máquina, de um servidor Apache, com uma série de comandos que, como eu já mencionei, vão ser abordados em outro vídeo, ele está demorando um pouquinho mais. Inclusive no final da execução vai nos dar aqui a quantidade de tempo que levou em segundos. Ó. Nós fizemos o provisionamento dessa máquina em 49,28 segundos. Nesse momento aqui a máquina Sausen foi recriada e está executando. Caso eu queira verificar ou acessar essa máquina, uso o comando vagrande ssh e eu saio do ambiente de host aqui que eu estou, no meu caso macOS, e vou para dentro da minha máquina, no caso do meu box, com o Precise 64, que é justamente a máquina que eu fiz o provisionamento. Aqui tem uma série de arquivos de teste que novamente não é o objetivo desse vídeo aqui exemplificar. Simplesmente eu gostaria só de mostrar os comandos. Eu dou um pwd aqui para vocês vão verificar que eu estou no home vagrante dentro do meu box recém-criado. Quero sair desse comando, dessa máquina, desculpa, dou um exit, eu retorno para minha máquina host de origem, no caso, dentro do diretório cenário, exemplo, Apache. Bom, pessoal, para um primeiro vídeo, eu simplesmente mostrei alguns comandos básicos aqui, que é o vagrande, vamos recapitular, que é o vagrande global status, que me mostra o status da máquina, dos meus boxes criados, no meu caso aqui só tem o box Sausen, com determinado ID. Trabalhamos com o comando vagrande up, que inicializa a configuração e provisionamento de uma máquina, e depois com o vagrande ssh, que dá o acesso à máquina virtual criada, no caso o nosso box. Também trabalhamos com o vagrande destroyer, né? Deixa eu achar ele aqui, reload, não... Isso que é o problema quando você está com preguiça de digitar os comandos, né, pessoal? Para mostrar, eu estou usando a seta para cima para retornar os comandos, mas na verdade, basicamente, recapitulando, a gente trabalhou com o vagrande help, que me dá todos os comandos possíveis do vagrande, vagrande up, que faz o provisionamento inicial de uma máquina, vagrande global status, que me mostra todas as máquinas relacionadas e que estão rodando ou já foram provisionadas nesse ambiente, e finalmente a gente trabalha com o vagrande ssh. Bom, por hoje chega. Muito obrigado.